Uma honra, uma satisfação estar aqui com os irmãos. Retornar esse púlpito não é nada fácil, mas é um grande privilégio. Pergunto para o irmão que está do seu lado: você sabe que você está em batalha? Nós estamos em batalha. Por causa disso, abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, versos de 10 a 18. Efésios 6, de 10 a 18. A palavra de Deus diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Santo Deus, louvado seja o seu nome. Te agradecemos, ó Deus, por ter a liberdade, ó Pai, de pensar, ó Pai, de estudar a tua palavra, Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã. Nunca, Deus, fui tão dependente de ti como nesta manhã. Peço ao Senhor, ó Pai, que a partir de agora haja espírito de iluminação, que o Senhor possa falar aos nossos corações, nos levando, ó Pai, a entender, ó Pai, a realidade da luta que nós temos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Todos nós sabemos que a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas mais sublimes do apóstolo Paulo. Ele escreve essa carta com a intenção de não só mostrar a doutrina cristã para os efésios, mas também mostrar para eles a forma que eles deveriam viver. E Paulo faz isso muito bem. Ao chegar ao final da carta, principalmente a partir do capítulo 4, ele vai mostrar para esses cristãos algumas atitudes que eles precisam tomar nas suas vidas. E logo para o fim da carta, ele vai dar orientações sobre os relacionamentos. Relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre empregado e patrão, relacionamento entre marido e esposa. E ao concluir todas essas orientações, o apóstolo Paulo vai dizer: quanto ao mais. Ou seja, depois de tudo que eu falei para vocês, depois de toda a orientação que eu dei, quanto ao mais, ainda há coisas que eu preciso dizer. Porque tudo o que eu disse até agora, tudo aquilo que vocês precisam fazer, não será fácil. Não só por causa do coração de vocês, mas por causa do inimigo que nós temos. E essa é a realidade que eu quero tratar com a igreja nessa manhã.
a nossa batalha espiritual. E quando vamos pensar em batalha espiritual, a primeira coisa que nós precisamos refletir é que todos nós, querendo nós ou não, gostando nós ou não, estamos envolvidos nessa batalha. Jovem, adulto, idoso, homem, mulher, todos nós, por sermos cristãos, estamos envolvidos, direta e também indiretamente, nesta batalha. Entretanto, quando vamos pensar e falar e refletir sobre a batalha espiritual, sabemos que existem alguns perigos relacionados à batalha espiritual. E o primeiro perigo que a gente poderia citar é que hoje nós vivemos uma geração, ou em uma geração, muito psicológica e pouco espiritual. Tratamos tudo de forma psicológica, como se todas as causas dos problemas que enfrentamos se resumissem na psicologia, ou na nossa área da psique, quando na verdade nós precisaríamos pensar que estamos envolvidos em uma batalha espiritual. O segundo equívoco que a gente pode cometer quando vai falar de batalha espiritual é que nós, ou muitas igrejas, superestimam o inimigo das nossas almas. Muitas pessoas colocam Satanás em um lugar que ele não deveria estar. Muitas pessoas hoje vivem com medo do nosso inimigo. Muitas pessoas estão dando ênfase demais para o nosso inimigo. Muitas pessoas hoje vivem amedrontadas por não saber quem é o nosso inimigo e quem nós somos em Cristo Jesus, porque colocamos ele numa posição onde ele não deveria estar. Mas o outro perigo também é de nós subestimarmos o nosso inimigo. Há pessoas que vivem a vida cristã sem pararem para refletir de que estão numa batalha, de que vivem uma batalha. Não só uma batalha fora de casa, não só uma batalha no seu trabalho, não só uma batalha na sua faculdade, não só uma batalha dentro da igreja, e por não entender que elas vivem essa batalha, caem em várias ciladas do inimigo, porque não entende o poder que esse inimigo tem. E ao analisar todas essas coisas, e diante dessas verdades, o apóstolo Paulo, no verso 10, vai dizer assim para nós: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Então toda a nossa reflexão nessa manhã vai girar em duas perguntas sobre essa declaração que Paulo faz: sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A primeira pergunta que nós vamos fazer para Paulo é: por que, Paulo, eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? E a segunda pergunta que nós juntos vamos tentar responder é: como, de fato, eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Então a primeira pergunta é: eu preciso me fortalecer no Senhor por causa do meu inimigo. De fato, nós precisamos nos fortalecer no Senhor por causa do inimigo que nós temos. Quem é esse inimigo? Acompanhe comigo o verso 11, por favor. Paulo vai dizer assim: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do... Então quem é, segundo Paulo, o inimigo das nossas almas? E este não é outro senão o diabo, o acusador, aquele que trabalha 24 horas por dia para nos derrubar, para nos derrotar, para nos ver cabisbaixos, para nos ver sem condições nenhuma de exercer o nosso testemunho
cristão, o nosso inimigo, ou o nosso verdadeiro inimigo, é o diabo. Mas Paulo não para por aí, ao dizer simplesmente para nós que o nosso inimigo é o diabo. Mas ele vai passar a descrever para nós que esse inimigo, que é o diabo, tem alguns aliados consigo. Repare comigo o verso 12. Porque a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Já é difícil entender que nós temos um inimigo espiritual que nós não vemos, que muitas das vezes nós não percebemos, mas Paulo traz uma realidade para nós chocante, de que esse adversário tem não só alguns, mas ele também tem vários aliados com ele. Apocalipse capítulo 12 vai dizer que quando o diabo caiu, ele arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Agora vamos parar para pensar. O que seria então uma terça parte dos anjos do céu? É muita coisa, não é? Então, temos vários inimigos ao nosso redor. Não apenas um, não apenas alguns, mas nós temos muitos inimigos espirituais. Sendo assim, a pergunta que a gente precisa responder é: eu preciso me fortalecer no Senhor também, por causa do objetivo deste inimigo. Todos nós sabemos que somos seres que existem de forma física, psicológica e espiritual. Como eu já disse, esses inimigos e esse inimigo trabalha 24 horas por dia nos atacando nessas três áreas que temos. Muitas das vezes estamos fortalecidos na área física. Outras vezes estamos com o nosso psicológico saudável. Mas outras vezes estamos com o nosso espiritual muito bem. Agora eu pergunto a você, como manter essa consistência? Como estar bem todos os dias nessas três áreas? Como viver uma vida plena, ao qual esse inimigo, com todas as suas tentativas, não vai conseguir nos derrubar nessas três áreas? Porque ele nos ataca no físico, no psicológico e também no espiritual. Mas se ele nos ataca, cabe a nós entender quais armas que ele usa para poder efetuar esses ataques. E Paulo não vai nos deixar no escuro, mas vai mostrar para nós, no verso 11, que ele usa de ciladas. Ele usa de meios, ele usa de formas, ele usa também de armadilhas, para que nós, nas nossas fraquezas, nas nossas debilidades nessas três áreas, caiamos. Ou quem sabe, a gente não caia, mas não consiga exercer um verdadeiro testemunho cristão. E se Paulo mostra para nós que esse inimigo usa de várias armadilhas, quais são essas? Um puritano chamado Thomas Brooks, ele vai dizer que Cristo, os nossos corações, as Escrituras e as armadilhas do diabo são coisas que nós nunca deveremos parar de estudar, de entender. Um outro puritano, ele vai dizer para nós que esse inimigo, ele tem uma maçã para cada Eva. Ele vai também dizer que ele tem uma capa ou uma roupa para todo Geazi. Ele vai dizer que ele tem uma bolsa para todo Judas, porque todos nós temos fraquezas. Sexo, dinheiro e poder. Todos os que estão aqui presentes hoje têm alguma dificuldade nessas três áreas. Então, todas essas ciladas que o inimigo vai trazer para as nossas vidas serão trabalhadas nestas
circunstâncias. Mas vamos ver algumas dessas armadilhas. A primeira cilada ou armadilha que eu apresento para nós nessa manhã é que esse inimigo tem a capacidade de insinuar dúvidas em nossas mentes. Eva, foi assim que Deus disse? Não comerei de todas as árvores do jardim? Então, muitas das vezes, o esforço dele não é nos destruir, mas simplesmente colocar uma dúvida em nossa mente. Será que Deus me ama? Eu passando por todas essas dificuldades, parentes meus não se convertem, eu enfrentando todas essas mazelas, será que de fato esse Deus me ama? Será que Jesus morreu por mim mesmo? Será que de fato eu sou um salvo? Então todas essas dúvidas fazem parte do trabalho do inimigo. É só a gente ler biografias. Isso não acontece com cristãos só comuns, mas acontece com grandes homens de Deus. Todos nós, querendo ou não, em um ponto da nossa caminhada, vamos enfrentar dúvidas, porque existe um inimigo trabalhando com elas. A segunda artimanha ou armadilha que eu apresento para nós nesta manhã é que ele tenta nos oprimir, nos deixando assustados, desanimados e com espírito de temor. Não sei se já aconteceu isso com você, ou talvez só aconteça isso comigo. Aquele sentimento de opressão, aquela dificuldade de se ajoelhar para orar, aquele medo em talvez abrir a Bíblia para ler a palavra de Deus, aquele senso de que talvez tenha alguém nos observando, aquela pressão no nosso espírito que não nos deixa exercer as disciplinas cristãs. É o inimigo nos pressionando, porque o seu objetivo é não nos deixar exercer aquilo que nós precisamos fazer. Uma outra artimanha é que ele é capaz de lançar maus pensamentos em nossa mente e tentar de todas as formas nos convencer que eles são nossos. Não sei se acontece com você, mas pelo menos acontece comigo. Às vezes você acorda e nem deu tempo ainda de você acordar e começar a pensar, e a sua mente já está cheia de pensamentos blasfemos. Pergunta: de onde eles vieram? De onde eles vêm? Quantas vezes nós nos ajoelhamos para orar, para falar com Deus, e a nossa mente é cheia desses pensamentos? Quantas das vezes nós vamos ler a palavra de Deus com toda a alegria do nosso coração, e a nossa mente é cheia desses pensamentos blasfemos? De onde vem? Senão do inimigo da nossa alma. Spurgeon uma vez disse para a sua igreja: pode ser que você tenha sido vítima de pensamentos blasfemos essa manhã. Desde que você tenha estado sentado aqui, torrentes de sujeira do inferno têm sido despejadas sobre a sua alma. Sobre isso, não fique impressionado, porque existe alguns de nós que se deleitam na santidade, são puros de coração e que, contudo, às vezes são duramente provados com pensamentos que nunca nasceram em nossos corações, mas foram injetados de fora para dentro. Quantas pessoas hoje vivem na igreja desanimado por causa desses pensamentos? Porque acham que são delas e não entendem que estão numa batalha e que isso vem de fora para dentro. Pergunto a você: desde que quando você se assentou nessa manhã, todos os seus pensamentos foram maravilhosos? Todos nós que estamos aqui, estamos em batalha. Nós precisamos entender essa realidade. Uma outra artimanha que esse inimigo traz para as nossas vidas é que ele pode, entendam bem, gerar depressão, desânimo e até temores irracionais. Por isso nós precisamos, e infelizmente temos essa dificuldade hoje, de analisar muito bem os casos de depressão. Nem sempre é físico, nem sempre é uma falta de uma química que tem que ser gerada no seu corpo. Nem sempre isso é emocional, mas quantas das vezes
isso é espiritual. Leia as biografias, olhe para os homens de Deus. Quantos homens sofreram por causa da opressão, e essa opressão acabou virando uma depressão, porque esse inimigo tem capacidade de fazê-lo. Mas, passando então para a nossa segunda pergunta geral, a primeira pergunta geral que nós fizemos foi: por que eu preciso me fortalecer no Senhor e na força do seu? A gente acabou de ver que nós precisamos ser fortalecidos, porque temos um inimigo muito poderoso. Mas a segunda pergunta é: como eu posso me fortalecer no Senhor e na força do seu poder? Em primeiro lugar, não desperdiçando energia. E a primeira forma que a gente pode desperdiçar energia é no ativismo sem reflexão. Às vezes a gente corre de um lado para o outro. Às vezes a gente pensa que a gente pode abraçar tudo com as nossas mãos. Corremos, fazemos, mas em nenhum momento nesse ativismo nós paramos para refletir, para pensar, para ter um momento com Deus, porque vida com Deus precede trabalho para Deus. E nesse corre-corre, nesse vai para um lado, vai para o outro, nós vamos perdendo a nossa energia. E quando entramos nessa batalha, nós estamos fracos, estamos desanimados. Uma outra forma da gente desperdiçar energia é quando a gente fala demais. E esse é um problema nosso, não é? Nós falamos demais. E por falar demais, por entrar muitas das vezes em conversas tolas, conversas que não vão levar a lugar nenhum, conversas que não vão mostrar para nós alguma realidade da nossa vida, a gente fala e desperdiça energia. E quando chegamos no momento de encarar a batalha, nós estamos sem energia. A terceira forma de nós perdermos energia é que quando nós entramos em brigas tolas e sem sentido. Se a gente acabou de pensar que todos nós, como igreja, como crentes no Senhor Jesus, estamos numa batalha tão árdua, numa batalha tão difícil, por que a gente fica de picuinha entre nós? O nosso inimigo não está dentro, nosso inimigo está fora, gente. E quantas das vezes, por coisas tolas, por coisas fúteis, a gente para de falar com o irmão. A gente vira as costas para um irmão. Às vezes, algo que poderia ser resolvido com uma conversa, nós viramos as costas e perdemos energia nessa batalha. Nós não só perdemos energia nisso tudo que eu acabei de citar, mas quando nós passamos muito tempo em atmosferas ruins. Imagine que você é uma pessoa muito saudável, cheia de vigor, energia física, e você vai entrar num lugar que está todo infectado. Por mais saudável que você estiver, você vai sair de lá doente. Agora, por que então, se somos pessoas que têm consciência da nossa vida espiritual, a gente perde tempo em lugares onde nós não deveríamos estar? Você já parou para pensar que quando você sai de lá, você sai cansado, fadigado, com peso? É que você não deveria estar ali. Quantas das vezes nós, no meio da circunstância dessa batalha, perdemos nosso tempo com coisas que não fazem sentido? Smartphone. Quantas pessoas, e aqui não quero criticar, só levantar uma realidade, passam horas e horas e horas, talvez dias, com uma série, mas não passam 10 minutos com a palavra de Deus. Se estamos numa realidade onde nós precisamos de energia espiritual, nós estamos esgotando com coisas fúteis e inúteis. Mas, em segundo lugar, eu me fortaleço no Senhor quando tomo minha posição
nessa batalha. Você é um soldado? Você é um soldado? Você está em batalha? Então você é um soldado. Então, todas as vezes que eu tomo a minha posição nessa batalha, quando eu assumo o meu serviço, quando eu assumo a minha vocação, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. É entender, dentro de uma realidade como essa, dentro da realidade do corpo de Cristo, de que eu tenho o meu papel nessa batalha. E quando eu de fato assumo esse papel, eu me fortaleço no Senhor e na força do seu poder. Mas em terceiro lugar, eu me fortaleço no Senhor quando eu tenho certeza da minha salvação. E aqui vai um ponto importante. Imagina comigo um soldado no campo de batalha sem certeza daquilo que ele tem que fazer. Um soldado duvidoso. Eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás. Eu não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Com dúvidas. Se você não tem certeza da sua salvação, você não tem como fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque Neemias vai dizer, a alegria do Senhor é a nossa força. Então todo mundo que está aqui nessa manhã precisa ter certeza da sua salvação. E se você não tem, eu te pergunto por quê? Quais são as suas bases? Você confia em você ou você confia na cruz? Você confia nos seus méritos ou confia naquilo que Jesus fez por você? Todos nós, como soldados, precisamos ter certeza da nossa salvação. Um algo a mais, ou uma forma de nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder, é quando eu permaneço firme no Senhor. Olha o verso 11 comigo, por favor. Paulo vai dizer assim, vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes. Ele também vai dizer no verso 14, portanto, fiquem firmes. Nós precisamos de firmeza. Nós precisamos estar firmes e, como um verdadeiro soldado, guardar a nossa posição. Por que eu digo isso? Se estamos numa batalha, se eu e você enfrentamos essa luta, e você não guarda a sua posição na batalha, você vai me afetar. Você vai me prejudicar na sua batalha, nessa batalha. Porque se o inimigo vence você, do seu lado ele vai vir para cima de quem? Todos nós precisamos permanecer firmes. E como é difícil isso hoje. Porque qualquer vento de dificuldade nós já estamos caindo. Nós já estamos desanimando. Nós já estamos parando. É uma palavra, quem sabe, de desânimo que nós ouvimos, isso já nos deixa abalado. Já queremos largar tudo, já queremos abandonar tudo, quando na verdade nós deveríamos ficar firmes. Quando você tiver que fraquejar, ou estiver fraquejando, lembre-se de uma coisa, você não está sozinho nessa batalha. Você precisa guardar a sua posição, não só por causa de você, mas também por causa do seu irmão. Todos nós estamos envolvidos nessa batalha. Uma outra coisa que eu posso me manter firme ou me fortalecer no Senhor é desenvolvendo a minha piedade. Quando nós nos convertemos, quando nós nascemos de novo, é implantado em nós um princípio de vida espiritual. E por causa disso, tendo posse desse princípio de vida, nós precisamos desenvolvê-lo a cada dia. Alcançar a maturidade cristã. Mas como fazer isso se nós não oramos? Como fazer isso se nós não lemos a Bíblia? Como fazer isso quando o jejum é uma prática esquecida? Como fazer isso quando o serviço ao meu irmão é uma coisa que a gente não se preocupa mais? Quando nós negligenciamos a comunhão, como eu posso me desenvolver como cristão e me tornar maduro? E se eu não faço isso, eu não me fortaleço no Senhor e na força do seu poder.
Mas uma outra forma de me fortalecer no Senhor e na força do seu poder é vestindo toda a armadura de Deus. E essa armadura é tão essencial para nós, ou para essa guerra, que o nosso capitão, chamado Paulo, ele vai dizer para nós 2 vezes que nós precisamos desta armadura. No verso 11, novamente, ele vai dizer: vistam-se com toda a armadura. No verso 13, ele vai dizer: por isso, peguem toda a armadura. Porque nós, com as nossas próprias armas, de forma nenhuma conseguiremos vencer um inimigo tão poderoso. Mas louvado seja Deus, que Ele nos dá a sua própria armadura. Então a nossa obrigação é vesti-la e de forma nenhuma tirá-la. E Paulo apresenta para nós, ou ele divide para nós, essa armadura em 2 grupos. Cada grupo que ele divide tem 3 peças. A primeira parte desse grupo, ele fala das peças da armadura que nós precisamos vestir. E estas são cinto, couraça e sandália. A segunda parte das armaduras são coisas relacionadas com aquilo que nós temos que pegar em determinado ponto da batalha. Isso é o escudo, a espada e o capacete. Mas então, o que significam essas peças da armadura? Para que elas servem para nós numa batalha tão difícil? Vamos analisar. A primeira peça que Paulo apresenta para nós é o cinto. E isso está no verso 14. Ele vai dizer: portanto, fiquem firmes, cingindo com a verdade. No mundo de mentira em que nós vivemos, no mundo cheio de filosofias e vãs sutilezas, no mundo de muitas ideias, no mundo de que muitas pessoas estão pensando e às vezes não chegam a lugar nenhum, o apóstolo Paulo diz para nós: vocês precisam se cingir com a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. E quantas das vezes, nos momentos mais quentes da batalha, nós não estamos cingidos com a verdade? Porque se a gente de fato se cinge com a verdade, eu não vou preocupar com aquilo que eu acho, eu vou me preocupar com aquilo que a palavra de Deus diz. Isso é se cingir com a verdade. Eu não me preocupo com a opinião do mundo. Eu não me preocupo com aquilo que o diabo fala comigo. Eu me preocupo com o que a Bíblia diz que eu sou. Isso é se cingir com o cinto da verdade. É você deixar ele bem firme. É você interiorizar a palavra de Deus. É você viver de acordo com essa palavra. A segunda coisa que ele mostra para nós é a couraça da justiça. Ainda no verso 14 ele vai dizer: e vestindo a couraça da justiça. A couraça, para um soldado, era uma peça que cobria do pescoço até a cintura. E se a gente parar para analisar, do pescoço até a cintura estão os órgãos mais importantes que nós temos. E não só os órgãos mais importantes que nós temos, mas as sedes dos nossos sentimentos. A sede dos nossos sentimentos. E quantas das vezes chega aquele dia mau, que ele também diz nesse texto, e os nossos sentimentos sobem e descem. Estamos bem, outra hora estamos mal. Mas é só a gente ficar mal que a gente começa duvidando da nossa salvação. É só passar algumas circunstâncias difíceis na nossa vida que nós começamos a duvidar da nossa salvação. E Paulo diz para nós: vistam-se da couraça da justiça. Por mais que você esteja mal, por mais que você não esteja entendendo, você não é salvo por aquilo que você fez. Você é salvo pela justiça de Cristo Jesus. É por isso que a gente precisa se vestir da couraça da justiça, que protege os nossos sentimentos, que traz para nós a nossa verdadeira base, não aquilo que somos,
Não aquilo que fazemos, mas aquilo que Jesus fez por nós. Ele passa a mostrar para nós uma outra peça. E essa peça são as sandálias. Isso está descrito no verso 15 assim: tenha os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. E eu quero destacar aqui a palavra preparação. Os pés falam dos lugares que nós pisamos. E a sandália para o soldado romano era muito importante, porque no campo de batalha existiam muitas armadilhas, e por causa disso, a sua sandália era muito bem preparada. Tinham tachões embaixo para que ele não pisasse em alguma coisa que trouxesse dificuldade para a sua vida. E se a sandália fala dos pés, dos lugares difíceis que nós vamos pisar, o texto está mostrando para nós que nós precisamos andar com cautela. Precisamos andar com vigilância em qualquer terreno que a gente vai pisar. E se a gente não anda com cautela, e se a gente não anda com vigilância, nós vamos cair. Nós vamos tropeçar. Então o apóstolo Paulo diz para nós nessa manhã: calce a sua sandália. Ande com vigilância, ande com cautela, em qualquer lugar que você estiver, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, seja na faculdade, ande com cautela, porque todos nós estamos em uma batalha. Em uma batalha. E não só a sandália, mas ele também agora passa a mostrar o outro grupo daquilo que nós temos agora que pegar para poder batalhar. Essas três primeiras partes da armadura, de certa forma, mostram coisas para nós que devem estar fixo em nós. De forma nenhuma a gente tem que tirar essas peças. Não vá para a sua cama sem a armadura, porque até uma mosca pousa no nariz de um leão quando ele está dormindo. Então não tire de forma nenhuma a sua armadura. Mas o que nós temos que tomar nessa batalha? A primeira coisa que nós temos que pegar nessa batalha é o escudo. Olha o verso 16. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Vocês lembram dos maus pensamentos? Você lembra daquilo que é tirado de fora para dentro? Só com o escudo da fé para a gente se defender. O Dr. Russell Shedd vai dizer que quando você estiver em um momento de devoção a Deus e alguns pensamentos estranhos começarem a surgir na sua mente, você precisa tomar o escudo da fé e dizer: eu não creio nisso, eu não penso nisso, isso não vem de mim e eu não quero de nenhuma forma que isso esteja na minha mente. Isso é batalha. Isso é tomar o escudo da fé. Não aceitar os pensamentos que são colocados na sua mente. Você tem tomado o escudo da fé? Ou qualquer sugestão que vem na sua cabeça você tem obedecido? Já parou para ver que às vezes a gente está parado e às vezes chateado com pessoas que às vezes a pessoa nunca fez nada com a gente? Da onde isso vem? Mas se você não toma o escudo da fé, dizendo que você não aceita que aquilo esteja na sua mente, você vai ter dificuldade na sua batalha. A outra parte da armadura que ele vai mostrar para nós no verso 17 é o capacete. E por que precisamos, então, do capacete da salvação? Qual é a sua esperança? Qual o seu sentido para viver? É só esse mundo terreno? É só essa realidade presente? Ou a sua esperança está no céu? Se você e eu, diante das dificuldades que nós estamos enfrentando, não colocarmos o capacete da salvação, a esperança que temos na volta de Jesus, a esperança que temos na glória eterna, nós vamos ter dificuldade na nossa batalha. Então coloquem, vistam o capacete da salvação. A última peça que Paulo traz para nós é a espada do Espírito. Então chegou a hora de nós atacarmos o inimigo da nossa alma. Use a palavra de Deus. Não lide com essa batalha
com as suas filosofias, com aquilo que você acha que entende. Lide nessa batalha com a palavra de Deus. Como Jesus lidou com a sua tentação no deserto? Está? Como que ele disse? Está? Jesus estava usando o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós precisamos usar essa espada. E eu termino para falar agora de uma realidade não pessoal da nossa batalha, como foi tratado até aqui, mas para falar de uma forma geral. Você e eu, como soldados de Cristo, incutidos nessa batalha, como nós precisamos pensar de forma geral? Primeira coisa, ore pelos seus líderes. Ore pelos seus líderes. Porque se estamos em uma batalha, quem está na linha de frente? É a liderança. E se você simplesmente critica, mas não ora pelos seus líderes, você vai ter dificuldade também nessa batalha. A segunda coisa que nós, como soldados, precisamos orar é por avivamento. Nós precisamos de avivamento. Porque quantos de nós estão cansados nessa batalha? Quantos nós estamos fadigados nessa batalha? Só um avivamento da parte de Deus para nos impulsionar, para nos fortalecer e para nos ajudar nessa batalha. Nós também precisamos desenvolver, como soldados, a unidade entre nós. Nós somos um exército, gente. É eu ajudando você e você me ajudando. Não é eu querendo te derrubar e você me derrubar, não. Porque estamos com um objetivo só: vencer essa batalha. E se um exército está brigando entre eles mesmos, eles vão ter dificuldade. Então precisamos não só orar, mas também desenvolver a nossa unidade. E por último, decida hoje, nessa batalha, servir. Decida servir nessa batalha que nós enfrentamos. Amém? Vamos ficar de pé? Chamar o ministério à frente, por favor. Pergunta para o irmão que está do seu lado agora: você está numa batalha? Você está numa batalha? Agora a pergunta é: você está vestido com a sua armadura? A gente ri, a gente brinca, mas é uma realidade muito complicada, que nós precisamos de fato nos atentar. Se você quiser vir à frente para a gente estar orando junto, você que entendeu que de fato você está numa realidade de uma batalha espiritual, nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E uma das formas de fortalecer no Senhor e na força do seu poder é estando junto, é orando. E Paulo vai concluir essa sessão de batalha espiritual dizendo: orem em todo tempo. Orem em todo tempo. Então você que quer orar comigo, vem à frente, por favor. Pastor Isomar, ore por nós. Senhor Deus, nós estamos na Tua presença, ó Deus, e vivemos, ó Deus, nós sabemos que vivemos num mundo tão irreverente. E essa irreverência, ó Deus, às vezes chega aos nossos arraiais, ao nosso coração, quando passamos a não levar nada a sério, quando tudo parece uma história, uma brincadeira. Ó Deus, e às vezes nessa condição nós perdemos, ó Deus, a batalha, não estamos preparados. Por isso, nessa hora, Pai, nós que ouvimos a Tua palavra, queremos pedir ao Senhor que nessa manhã, ó Deus, o Senhor opere no nosso coração aquilo, ó Deus, que cada um de nós está precisando, Pai. Não está, ó Deus, simplesmente olhando para a vida como espectador,
mas, ó Deus, olhando, ó Deus, para uma realidade de batalha realmente, ó Deus. E cada um de nós, ó Deus, sabe muito bem aonde está perdendo a sua batalha. Se é com a sua mente, com a sua boca, se é, ó Deus, com os seus olhos, ó Deus, onde, ó Deus, é o nosso ponto fraco. E nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, nos ajude, Senhor. Habilite, ó Deus, a nossa vida, aquilo que nós precisamos, ó Deus, para nos defender e também, ó Deus, para nós irmos em frente e atacarmos, ó Deus. Por isso, nessa hora, ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela não se torne apenas para nós, ó Deus, apenas uma conscientização daquilo que nós precisamos fazer. Ó Deus, ela se torne realidade, ó Deus, na nossa vida, para que cada um de nós, ó Deus, possa realmente vestir-se, ó Deus, com a armadura do Senhor. E, ó Deus, assim, ó Deus, estarmos preparados, ó Deus, para a luta, para a batalha. Ó Senhor Deus, o Senhor sabe, ó Deus, de cada um de nós. O Senhor conhece o nosso coração. E, ó Deus, eu louvo o Senhor pela vida da igreja, porque aqui, ó Deus, nós podemos expressar aquilo que nós somos. E também, ó Deus, visualizarmos aquilo que precisamos melhorar na nossa vida. Ó Deus, quantas vezes, ó Deus, nas nossas expressões, nós vemos diante de nós, ó Deus, o nosso ponto fraco. Nas nossas reuniões e os nossos, ó Deus, ajuntamentos, nós percebemos, ó Deus, aonde está a nossa fraqueza. Senhor Deus, ajuda cada um de nós, que nesse fim de semana, ó Deus, nós estivemos juntos ali ontem, e pudemos expressar, ó Deus, os mais variados sentimentos, através de palavras, através de brincadeiras. E também, ó Deus, cada um de nós pôde visualizar, ó Deus, aonde precisa melhorar na sua vida, aonde, ó Deus, precisa ser tocado pelo Senhor, ó Deus. E eu coloco diante do Senhor a minha vida, ó Deus, as minhas falhas, as minhas imperfeições, aonde o Senhor tem que tocar, ó Deus. Eu quero, ó Deus, pedir ao Senhor o revestimento do Senhor para a minha vida. E nessa hora, ó Deus, ser, ó Deus, também aquele que pode pedir pela vida dos irmãos. Ó Deus, eu posso, ó Deus, estar fortalecendo cada um, ó Deus, revestindo naquela área, ó Deus, que está deixando brecha para que o inimigo venha, ó Deus, atingir as nossas vidas. Ó Pai de amor, nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor nos fortaleça, porque é uma escolha nossa, ó Deus, quando nós deixamos aflorar aquilo que é a nossa fraqueza, mas também, ó Deus, é uma escolha nossa, ó Deus, tomarmos a armadura do Senhor para a nossa vida. Por isso, nessa hora, ó Deus, não deixe que as intenções das trevas, ó Deus, se manifestem no nosso corpo mortal, mas que, ó Deus, aquilo que vem do céu, ó Deus, se manifeste na nossa vida, Pai. Por isso, ó Deus, nos ajude a sempre tomarmos, ó Deus, toda a armadura do Senhor para a nossa vida e sermos mais que vencedores. Que a nossa alegria, ó Deus, seja a alegria do Senhor, que a nossa força, ó Deus, se manifeste na alegria, mas não no deboche, ó Deus, não naquilo que traz, ó Deus, a displicência no coração das pessoas ao nosso redor, mas traga, ó Deus, o fortalecimento. Por isso, cada um de nós que aqui está, ó Deus, nesse ajuntamento, nessa manhã, e, ó Deus, podemos aqui, ó Deus, blindar, ó Deus, a Tua palavra no nosso coração como algo que fecha, ó Deus, aquele momento que nós vivemos ontem, e pode, ó Deus, fechar em nós, ó Deus, a segurança, fechar em nós, ó Deus, a certeza, a confiança de que o Senhor está conosco, de que a Tua igreja é forte, que as portas do inferno, ó Deus, não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Por isso, ó Deus, nós somos, ó Deus, esse extrato do Senhor, ó Deus, para trazer nesse mundo, ó Deus, a verdadeira essência do Senhor. Por isso, usa a nossa vida, no nome de Jesus. Amém.